Paz seja convosco, eu sou a pastora Vânia e hoje eu estou muito feliz e eu imagino que você também esteja. Sempre que a gente conclui uma etapa da leitura, sempre que a gente finaliza um livro, é motivo de alegria. É sinal que nós estamos aí progredindo, avançando em direção ao projeto de ler a Bíblia toda neste ano. E hoje é o dia 64 da nossa leitura e nós vamos finalizar o livro de Deuteronômio, lendo o capítulo 32, 33 e 34. Sem demora, vamos começar. Deuteronômio 32. Escutem, ó céu e terra, e deem atenção às minhas palavras. Que o meu ensino seja como a chuva que cai mansamente sobre a terra, que as minhas palavras sejam como orvalho que se espalha sobre as plantas. Eu louvarei o nome do Senhor. Anuncie a grandeza do nosso Deus. O Senhor é a nossa rocha. Ele é perfeito e justo em tudo que faz. Ele é fiel e correto e julga com justiça e honestidade. Mas o seu povo se entregou ao pecado e por isso eles não merecem ser filhos dele. São gente pecadora e má, povo sem juízo e sem sabedoria. É assim que tratam o Senhor Deus? Ele é seu pai, que os criou. Foi ele quem fundou e firmou as nações de vocês. Lembre do passado, daquilo que aconteceu há muitos anos. Perguntem aos seus pais o que foi que aconteceu e peçam aos velhos que lhes contem o que se passou. Quando o Altíssimo separou os povos e deu a cada povo as suas terras, ele marcou as fronteiras das suas nações, dando a cada um o seu próprio Deus. Mas escolheu Israel para ser o seu povo. Os descendentes de Jacó pertencem ao Senhor. Deus os encontrou perdidos no deserto, numa região onde viviam animais ferozes. Chegou perto, cuidou deles e os protegeu como se fossem a menina dos seus olhos. Como a águia ensina os filhotes a voar e com as asas estendidas os pega quando estão caindo, assim o Senhor Deus cuida do seu povo. Ele os guiou sozinho, sem a ajuda de outro Deus. O Senhor deixou que o seu povo dominasse as montanhas, e eles se alimentaram das plantações dos campos. Deu-lhes mel de abelhas nos rochedos e fez com que as oliveiras produzissem em terreno cheio de pedras. Alimentou-os com leite de vaca e de cabra. Deu-lhes carne dos melhores carneirinhos, carneiros e bodes, o melhor trigo e o vinho mais fino. O povo escolhido ficou rico, mas se revoltou contra Deus. Enriqueceu, progrediu, ficou satisfeito, mas abandonou a Deus, o seu Criador, e rejeitou o seu protetor e salvador. Com seus deuses falsos eles provocaram a Deus, adoraram ídolos nojentos, e por isso ele ficou irado. Ofereceram sacrifício aos demônios, a deuses falsos que não havia adorado antes, novos deuses que os seus antepassados não conheciam. Esqueceram o seu protetor, desprezaram o seu pai e criador. O Senhor Deus viu isso, ficou irado e rejeitou seus filhos e filhas. Ele disse: Eu os abandonarei, e então verei o que vai acontecer com eles, pois são um povo rebeldes, são filhos desobedientes. Com as suas imagens provocaram a minha ira, e fiquei com ciúmes dos seus deuses falsos. Portanto, eu farei com que eles fiquem com ciúmes de um povo que não é nação. E com gente sem juízo, eu provocarei a ira deles. A minha ira se estenderá com fogo e acabará com tudo que há na terra. Ela queimará até o mundo dos mortos e incendiará as bases das montanhas. Farei cair sobre eles desgraça sem fim, e os ferirei com muitos sofrimentos. A fome os matará, febres e doenças sem cura os destruirão. Mandarei animais selvagens para atacá-los e cobras venenosas para picá-los. Fora de casa morrerão na guerra e dentro de casa morrerão de medo. Serão mortos os moços, as moças, as crianças e os velhos também. Eu os poderia ter espalhado pelo mundo inteiro, e todos os esqueceriam. Porém, eu não queria que os seus inimigos zombassem e mentissem, dizendo que haviam derrotado o meu povo, afirmando que não fui eu, o Senhor Deus, que os destruiu. Israel é um povo sem juízo, um povo que não entende nada. Se eles fossem sábios, entenderiam por que foram derrotados, saberiam qual a razão do seu castigo. Porque foi que 1000 deles fugiram de um só inimigo e 10.000 foram perseguidos por 2? Foi porque o seu protetor os abandonou. O Senhor Deus os vendeu aos inimigos.
Os deuses dos nossos inimigos não são tão poderosos como o nosso Deus. Os próprios inimigos dizem isso. Eles são tão maus como a gente de Sodoma e Gomorra. São como parreiras que dão uva que não prestam, uvas amargas e venenosas. São como vinho feito de veneno de cobra, do veneno mortal das serpentes. Deus lembra daquilo que os inimigos fizeram e espera o tempo certo para castigá-los. Deus se vingará, ele acertará contas com eles. Virá o tempo em que os inimigos cairão. O dia da desgraça deles está chegando depressa. O Senhor Deus terá pena do seu povo quando vir que eles estão fracos. Ele salvará aqueles que o servem, pois todos eles foram derrotados. Então ele perguntará ao seu povo: aonde estão os seus deuses? Aonde está o protetor em quem vocês confiavam? Vocês lhe ofereciam sacrifícios e lhes davam animais e vinho, pois que agora ele os ajude e que eles venham socorrê-los. Saibam todos que eu, somente eu sou Deus. Não há outro Deus além de mim. Eu mato e faço viver. Eu firo e eu curo. Ninguém pode impedir de fazer o que eu quero. Agora levanto a mão para o céu e juro pela minha vida eterna que farei isto. Afiarei a minha espada brilhante e começarei a fazer justiça. Vou me vingar dos meus inimigos e castigar os que me odeiam. As minhas flechas ficarão manchadas de sangue, e a minha espada matará os meus inimigos. Não escapará nenhum dos que lutam contra mim. Até os prisioneiros serão mortos. Que todas as nações louvem o povo de Deus. Deus se vingará dos que mataram os seus servos. Ele se vingará dos seus inimigos e perdoará os pecados do seu povo. Moisés e Josué, filho de Nun, recitaram essa canção inteira na presença do povo. Moisés acabou de ensinar o povo de Israel toda a lei de Deus e então disse: pensem bem em tudo que lhes ensinei hoje e mandem que os seus filhos obedeçam a tudo que está escrito nessa lei de Deus. Não pense que esta lei não vale nada. Pelo contrário, é ela que lhes dará vida. Se vocês obedecerem a esta lei, viverão muitos anos na terra que estão para possuir do outro lado do rio Jordão. Naquele mesmo dia, o Senhor Deus disse a Moisés: vá até a serra de Abarim, aqui na terra de Moabe, e suba no Monte Nebo, na altura de Jericó, que fica do outro lado do rio. Lá de cima você verá a terra de Canaã que estou dando ao povo de Israel. Você vai morrer ali no monte, como Arão, o seu irmão, morreu no Monte Hor. Vocês dois foram infiéis a mim diante do povo de Israel, quando estava perto das fontes de Meribá, não longe da cidade de Cádiz, no deserto de Zim. Vocês dois me desrespeitaram. Por isso você verá de longe a terra que eu estou dando aos israelitas, porém não entrará nela. Antes de morrer, Moisés, homem de Deus, deu esta bênção ao povo de Israel. Ele disse: o Senhor Deus veio do Monte Sinai, ele surgiu como o sol por cima de Edom e do Monte Parã, brilhou sobre o seu povo. Como eles vieram milhares de anjos, e à sua direita havia fogo. O Senhor ama o seu povo e protege os que são dele. Eles ficam sentados diante dele e aprendem as suas leis. Moisés lhe deu a lei de Deus, o mais rico tesouro do povo de Israel. O Senhor Deus tornou o rei do povo escolhido, quando as tribos e os seus chefes se reuniram. Moisés disse isso a respeito da tribo de Ruben, que Ruben viva e nunca morra, que o seu povo seja sempre numeroso. A respeito da tribo de Judá, foi isso que Moisés disse: ó Deus, ouve a oração de Judá, e junta aquela tribo novamente ao seu povo. Luta a favor deles, ó Deus, ajuda-os na luta contra os seus inimigos. A respeito da tribo de Levi, ele disse: ó Deus, tu deste o Tumim e o Urim aos teus servos que escolheste. Tu os puseste à prova em Massá, e perto das fontes de Meribá discutiste com eles. Eles são mais dedicados a ti do que aos seus próprios pais, do que aos seus irmãos e filhos. Eles obedecem às tuas leis e cumprem a tua aliança. Eles ensinarão todas as leis ao povo, queimarão incenso na tua presença e no teu altar oferecerão sacrifícios. Ó Deus, abençoa a tribo de Levi e faze com que ela seja cada vez mais forte, que tudo que eles fazem seja agradável a ti. Acaba com os seus inimigos para que nunca mais se levantem. Moisés disse a respeito da tribo de Benjamim: o Senhor Deus ama a tribo de Benjamim e sempre a guardará. Deus cuidará deles o dia inteiro, e eles viverão debaixo da sua proteção. A respeito da tribo de José, ele disse: que o Senhor Deus abençoe as terras de José, dando-lhes muitas chuvas do céu e fonte das profundezas da terra. Que Deus dê a essas terras frutas amadurecidas pelo sol e as abençoe com boas colheitas.
Que os montes antigos produzam ricas colheitas. Que Deus abençoe a terra e tudo que há nela, dando-lhes tudo que é bom. Que o Deus que apareceu no espinheiro em fogo seja sempre bondoso para com eles. Que todas essas bênçãos venham sobre a tribo de José, pois ele foi o mais importante dos seus irmãos. Ele tem a beleza de um touro novo e chifres como os de um boi selvagem. Os seus chifres são como milhares de pessoas da tribo de Manassés e os milhares e milhares da tribo de Efraim. Com eles, José ataca os seus inimigos e os persegue pelo mundo inteiro. A respeito das tribos de Zebulon e Issacar, foi isso que Moisés disse: que Zebulon fique rico no comércio com outros países, Issacar enriqueça negociando dentro do país. Eles convidam os povos para virem à sua montanha e ali oferecem os sacrifícios aceitáveis a Deus. Eles aproveitam os enormes recursos do mar e as riquezas das suas praias. A respeito da tribo de Gade, ele disse: bendito seja Deus que aumentou as terras de Gade. O povo de Gade espera como um leão para arrancar do inimigo um braço ou mesmo a cabeça. Eles ficaram com a melhor parte da terra prometida. Foi-lhes dada a parte que cabe ao chefe. Obedeceram às leis e os mandamentos do Senhor quando os líderes do povo se reuniram. A respeito da tribo de Dan, ele disse: Dan é como um leãozinho que vive saltando na terra de Bazã. A respeito da tribo de Naftali, ele disse: Deus abençoe ricamente o povo de Naftali. As suas terras vão desde o lago da Galileia até o sul. A respeito da tribo de Asser, ele disse: de todas as tribos, Asser é a mais abençoada. Que o povo de Asser seja muito querido pelas outras tribos e que nas suas terras haja muitas oliveiras. Que as suas cidades sejam protegidas com portões de ferro e que os seus moradores vivam sempre em paz. Povo de Israel, não há outro Deus como o nosso Deus. Deus forte e majestoso, ele atravessa os céus e montado sobre as nuvens, ele vem nos socorrer. O Deus eterno é o nosso protetor. Ele sempre nos protege com seus braços. Na nossa presença, Deus expulsou os inimigos e mandou que os destruíssemos. O povo de Israel vive sempre seguro, vive em paz numa terra que produz cereais e vinho, aonde o orvalho rega o chão. Povo de Israel, como você é feliz! Não há ninguém como você, o povo que o Senhor Deus salvou. Ele é seu escudo e a sua espada, para dar proteção e vitória a você. Israel, os seus inimigos se ajoelharão pedindo misericórdia, e você tomará posse das suas terras. Moisés foi das planícies de Moabe até o Monte Nebo, e subiu ao alto do Monte Pisga, na altura de Jericó, que ficava do outro lado do rio. Dali o Senhor Deus lhe mostrou toda a terra de Canaã, isto é, o território de Gileade até a cidade de Dan, no norte, o território das tribos de Naftali, Efraim e Manassés do oeste, o território de Judá até o mar Mediterrâneo no oeste, a região sul e a planície que vai de Zoar até Jericó, a cidade das palmeiras. E Deus disse a Moisés: eu jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó que daria esta terra aos descendentes deles. Estou deixando que você veja com seus próprios olhos, mas você não vai entrar nela. Assim Moisés, servo do Senhor Deus, morreu na terra de Moabe, conforme o Senhor tinha dito. Deus o sepultou ali, num vale que fica em frente da cidade de Bet-peor. Até hoje ninguém sabe onde ele foi sepultado. Moisés tinha 120 anos quando morreu, mas ainda enxergava bem e tinha boa saúde. Ali nas planícies de Moabe, os israelitas choraram a morte de Moisés 30 dias, até terminar o tempo de luto. Moisés havia escolhido Josué, filho de Num, para ficar no seu lugar. Ele pôs as mãos sobre a cabeça de Josué, que assim ficou cheio de sabedoria. Os israelitas obedeceram a Josué e cumpriram todas as leis que o Senhor lhes tinha dado por meio de Moisés. Nunca mais apareceu em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor falava face a face. Nunca houve ninguém que fizesse maravilhas e milagres como aqueles que Moisés, obedecendo a ordem do Senhor, fez no Egito contra o seu rei e os seus oficiais e todo o seu povo. Nunca houve outro profeta que fizesse os milagres e as coisas espantosas que Moisés fez com grande poder na presença do povo de Israel. Terminamos Deuteronômio, é motivo de alegria, de celebrar, porque a cada livro nós vamos avançando na nossa jornada, no nosso projeto e vencendo a cada dia. Então volta amanhã, porque amanhã tem livro novo. Amanhã é mais um início de uma nova conquista
e temos uma meta, temos um caminho a percorrer e junto nós vamos conseguir, tá certo? Que Deus te abençoe. Se você gostou, está feliz de ter terminado o livro de Deuteronômio, deixa o seu gostei, deixa o seu comentário, deixa aí o seu depoimento nos comentários, fale sobre aquilo que você tem aprendido, como tem sido bom, o desafio da leitura da palavra, e eu tenho certeza que você vai poder abençoar muitas outras pessoas. Tchau, tchau, até amanhã, vou te esperar!